agora chegou o nosso horário de arte e hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco do que nós já vínhamos realizando desde o nosso mês de maio. Sempre trabalhamos a parte da pintura, né, das suas várias formas, pintura, colagem. Então, aprendemos sobre várias técnicas, não é isso? Mas hoje nós vamos mudar um pouco o foco, né? Não mudar o foco, nós vamos direcionar um foco para um outro tema. Né? Hoje nós iremos tratar sobre a arte e seus espaços, mais especificamente nos museus. Então, realizamos as pinturas até então, pintura, colagem, desenhos, realizamos em todo esse período. Agora, nós vamos finalizar um pouquinho, né, dar uma pausa nisso. E agora nós vamos entender em outro modo, né? Vamos entender como é que essas artes acontecem, mas de um outro ângulo, que no caso hoje é sobre os museus que nós vamos falar. Então vamos lá. A arte ela pode ser encontrada em praças, nós podemos encontrar arte também nas igrejas e também em estações de metrô, por exemplo. Então esses vários universos nós podemos estar encontrando arte. Mas há espaços que eles são construídos justamente para conservar, né, para preservar essas obras de artes. E esses lugares são os museus, né? Os museus têm essa função de conservar e preservar essas obras de arte. Não somente isso, mas também para mostrar ao público, né? Para estar apresentando ao público essas peças. Isso é o exemplo do museu e também das galerias, tá bom? Então, por meio de suas coleções, os museus eles ajudam o quê? A contar histórias, contar as histórias para vários países, né? E até mesmo cidades onde eles estão localizados. Então, ali ele vai contar. Pode estar lá em um museu, ele pode estar contando a história de um país ou até mesmo de uma única cidade, através das suas várias relíquias que estão ali guardadas e sendo preservadas. Então, por isso, a necessidade de ter um museu construído em uma cidade, porque ali ele vai estar contando histórias, né? Então, os museus eles podem apresentar coleções de obras de artes antigas e também artes modernas, artes contemporâneas. Então, até então nós temos a noção de que os museus só guardam artes antigas, mas não é bem assim. Nos museus também estão presentes artes contemporâneas, artes de pessoas que estão aí, de artistas que estão aí presentes e que precisam realmente ser vistos, né, e serem reconhecidos. Então, os museus, eles podem ter coleções ou também peças ligadas à cultura, por exemplo. Eles podem ter peças também ligadas à tecnologia, eles podem ter peças também ligadas à ciência. Então, isso aí vai muito das características de cada um dos museus, né? Por exemplo, nós temos aí a imagem do Museu de Bonecos, por exemplo, em Olinda, Pernambuco. E lá eles são exibidos os bonecos que são usados nos desfiles que acontecem no carnaval. Então, olha só, e aí nós podemos perceber que é essa característica desse museu. Então, a função dele é justamente essa, para estar guardando e mostrando para o povo de Recife e dos demais estados ou países que ali temos aí uma característica cultural desse local, né? No caso Recife. Depois nós temos aí o Museu de Ciências, por exemplo, lá em Londres. E aí Londres na Inglaterra. E aí o que temos aí nele? Nós temos coleções de transportes antigos, no caso, como por exemplo os carros e os aviões. Então temos aí a característica desse tipo de museu. Então, a função dele é guardar relíquias de carros e aviões para poder estar mostrando e apresentando ao público. Ou, por exemplo, nós temos aí no Museu de Paleontologia, que fica lá na Universidade Regional de Cariri, lá no Ceará.
E aí eles têm réplicas de dinossauro. Então percebam que cada museu ele tem a sua característica, né? Eles têm o seu tipo de trabalhos que eles realizam, um trabalho específico. Uns é voltado somente para pintura, outros é voltado para esculturas também, outros são voltados, como por exemplo esse em Recife, para bonecos de Olinda, ou para carros e aviões, ou até mesmo motos. Então cada um vai tendo a sua característica, cada museu ele vai recebendo as suas características de acordo com o que as pessoas desenvolvem. Então, em geral, nas galerias nós podemos encontrar tanto obras de arte mais antigas, como obras de artes que acabaram de ficar prontas. Então, diferente lá do museu, vamos entender as galerias. Nas galerias, ela já é um pouquinho mais diferente. Nós podemos encontrar obras extremamente antigas, mas podemos encontrar obras de pintores que estão começando a carreira, acabaram fazer uma coleção e ela já vai estar sendo exposta em galerias. Então, muitos artistas mais jovens que estão começando, eles procuram muito as galerias, né, para estar se apresentando ao público e aí começar a ter o seu reconhecimento. Então, nesses espaços culturais, os visitantes eles podem comprar objetos que estão sendo expostos. Então, no museu, você já não pode estar realizando uma compra de algo, por exemplo. Já nas galerias, não. Se você se interessar pelaquela peça, você pode estar comprando ela. E aí, através disso, o artista vai sendo reconhecido. Então, assim, nós podemos estar aí finalizando o nosso conteúdo sobre museus hoje. E na próxima semana nós vamos tratar sobre os teatros, entendido? Então finalizamos nossa aula de arte de hoje.